E o mês dedicado às mães também traz um importante alerta para o cuidado com a saúde da mulher. Maio é o mês mundial de conscientização do câncer de ovário, uma doença silenciosa que, na maioria dos casos, tem diagnóstico tardio. Você tem ideia? Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, esse é o segundo tipo de tumor ginecológico mais comum no Brasil, atinge mais de 7 mil brasileiras todos os anos. Esse maio que eu falei para você é chamado de Maio Azul, dedicado realmente a debater e trazer ainda mais luz para esse tema. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu converso a partir de agora com Henrique Cassiano, ele é ginecologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Bom dia, doutor. Tudo bem por aí? Bom dia, tudo bem? Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Tão importante que, como a gente falou, tem um mês inteiro dedicado a essa conscientização, né, doutor? Primeiro vamos falar sobre realmente a importância de se falar de forma repetida até sobre o câncer de ovário. Realmente, o câncer de ovário, ele é o câncer ginecológico mais agressivo que existe. Ele é um câncer de difícil diagnóstico, não é uma doença fácil de se diagnosticar, até mesmo porque aproximadamente 70, 80% das vezes o diagnóstico é feito já em estágios avançados da doença. Então aí a importância da gente estar sempre falando sobre esse assunto. Doutor, e até porque essa é uma doença, né, como a gente falou, isso também está reforçando aqui, considerada silenciosa, porque os sintomas eles costumam ser percebidos somente em fases mais avançadas. Exatamente. Nos estágios iniciais, o câncer de ovário ele não dá sintomas, mas conforme o tumor ele vai crescendo de tamanho, aí sim a mulher pode começar a sentir alguns sintomas. Mas também são sintomas inespecíficos. Não tem nenhum sintoma muito característico do câncer de ovário. Normalmente, o que ela começa a sentir é uma dor abdominal, às vezes uma dificuldade de ir ao banheiro, gases, cólicas, pode dar um pouco de sangramento vaginal, principalmente nas mulheres já em menopausa, uma dificuldade de se alimentar, um pouco de perda de peso. Então, não são sintomas específicos do câncer de ovário, e isso também dificulta o diagnóstico. Perfeito, doutor. A gente, inclusive, tem um espaço aqui aberto para a nossa audiência, doutor, mandar as suas dúvidas. Podemos até colocar novamente aqui, porque, inclusive, já chegou, geralmente, quem acompanha todos os dias já sabe, já tem ali o nosso contato salvo. A Noêmia, de Hortolândia, pergunta o seguinte: é mais comum, ela tem 52 anos, e a preocupação dela é saber se é mais comum a incidência do câncer de ovário, normalmente na menopausa. Ou isso não É, tem nenhuma relação, doutor? é mais comum na menopausa. O risco do câncer de ovário, ele aumenta com a idade. Então, é mais comum encontrar a doença em mulheres acima dos 50 anos de idade. Perfeito, respondendo então é a Noêmia de Hortolândia. Obrigada pela sua participação e você de casa pode mandar sua dúvida também. Doutor, a gente continua aqui então até chegar a outras perguntas e algo muito importante também da gente saber, quais são os fatores de risco nesse caso? O principal fator de risco é a idade. Esse é o principal fator de risco. Então, o risco realmente aumenta conforme vão passando-se os anos. Mas existem outros fatores de risco, por exemplo, história familiar. Aquelas mulheres que tiveram um parente de primeiro grau com câncer de ovário também têm mais chances de desenvolver a doença. Além disso, a infertilidade também seria um potencial fator de risco. Aquelas meninas que menstruaram muito cedo ou aquelas mulheres que entraram na menopausa muito tarde também têm um risco aumentado. Mutações genéticas que são detectáveis, mutações em genes chamados BRCA1, BRCA2, também é um fator de risco. E a obesidade. A obesidade, hoje já é bem sabido que a obesidade também aumenta o risco de câncer de ovário. Certo, doutor. A gente até viu algumas mulheres ali se exercitando. Sedentarismo também pode ser um fator de risco, porque às vezes a pessoa visivelmente não está acima do peso, não é uma pessoa obesa, mas é uma pessoa sedentária. Isso também pode ser um fator de risco para as mulheres? Também pode ser um fator de risco. Na verdade, o sedentarismo, ele aumenta
praticamente todos os tipos, o risco de todos os tipos de câncer. É um muito comum, que inclusive a gente ouve bastante falar, é o câncer de mama. O câncer de mama também é outro exemplo de câncer que é aumentado pelo sedentarismo. O câncer de ovário também entra nessa incidência. O sedentarismo também aumenta o risco de câncer de ovário. Perfeito, doutor. E o senhor falou agora há pouquinho, quando o senhor falava da questão dos fatores de risco, né? E trouxe a questão da infertilidade. O que explica a infertilidade causar também, né, ser um fator de risco para o câncer de ovário? Tudo relacionado com hormônios. Na verdade, a mulher que nunca engravidou, ela passa, por exemplo, mais tempo da vida dela sobre influências de hormônios. Esses hormônios, durante a gravidez, eles têm ali uma redução de alguns hormônios, aumento de outros hormônios, mas esse seria um período em que ela estaria prevenindo um câncer de ovário. Então, aquela mulher que nunca engravidou, ela não teve essa proteção da gravidez. Dessa forma, ela aumenta o risco também de desenvolver a doença. Perfeito, doutor. E como que é feito o diagnóstico do câncer de ovário? Visto que os sintomas é uma doença silenciosa, tem que estar muito atento aos sintomas, porque eles se confundem, inclusive, com outras doenças, né? Outras dores, enfim, outras enfermidades. Agora, esse diagnóstico é feito de que forma? A partir do momento que essa mulher percebeu que algo está errado, procura um especialista, como se dá o diagnóstico? Os principais exames para fazer o diagnóstico é o ultrassom quando ele é feito de forma transvaginal, e também um exame de sangue chamado CA-125. Esses seriam os dois principais exames para diagnosticar o câncer de ovário. É interessante também, na verdade é importante ressaltar que o tumor de ovário também não tem nenhum exame específico, por exemplo, igual a mamografia para o câncer de mama. Então, todo ano a mulher faz a mamografia para rastrear o câncer de mama. Ou então o Papa Nicolau para o câncer de colo de útero. Então, todo ano a mulher vai lá e faz o Papa Nicolau para rastrear o câncer de colo do útero. No caso do câncer de ovário, a gente não tem nenhum exame específico para isso. Então, o mais importante é passar com um ginecologista e passar anualmente, né, com um médico, preferencialmente com um ginecologista, e aquelas mulheres que têm fatores de riscos, essas merecem uma atenção especial para pesquisar o câncer de ovário. Certo, doutor. Diagnóstico feito, então, quais são os tratamentos disponíveis hoje para essa mulher tratar um câncer de ovário? O tratamento ele depende muito da idade da paciente, do quão avançado está esse câncer, depende da paridade da paciente, se ela tem desejo reprodutivo ou não, mas, de maneira geral, o tratamento ele sempre vai envolver cirurgia. Então, aquelas mulheres, por exemplo, que elas são mais jovens e têm um tumor em estágio mais inicial, ela pode fazer a cirurgia, por exemplo, só da retirada do ovário. Mas, em casos mais avançados, aí não tem jeito, precisa fazer uma cirurgia mais complexa com a retirada do útero, de todos os ovários. Inclusive, em algumas situações, precisa até operar órgãos vizinhos, por exemplo, a bexiga e o intestino. E junto com a cirurgia, sempre é avaliado a possibilidade ou a necessidade de fazer também quimioterapia. Então, os principais tratamentos para câncer do ovário envolvem a cirurgia e a quimioterapia. Perfeito, doutor Henrique. Queria só para a gente encerrar que o senhor reforçasse mais uma vez, visto que a gente está nesse mês de conscientização, quais são essas recomendações, né, às mulheres para realmente terem essa atenção maior para esse tipo de câncer? O que eu posso falar para você que a principal recomendação é qualidade de vida. E isso a gente acredita, inclusive é o que mais tem se estudado, é a relação da qualidade de vida com essa incidência de cânceres. É importante fazer todos os exames, principalmente a mulher na menopausa. É importante que ela passe anualmente com o seu médico para fazer exames, inclusive a gente percebe um aumento da expectativa de vida, né? Até algumas décadas atrás, a expectativa de vida da mulher brasileira era ali por volta dos 50 anos de idade, hoje já é 80 anos e aumentando cada vez mais.
Então, é importante que a mulher faça o acompanhamento durante todo esse período da menopausa, exatamente para pesquisar e para que ela tenha também uma qualidade de vida. Ótimo, doutor. Tinha meio que começado a me despedir, mas chegou mais uma pergunta, eu não posso deixar nossa audiência sem resposta. E é da Márcia de Piracicaba. Ela fala o seguinte: sou paciente de 25 anos, fiz retirada de trompa e ovário direito, tinha teratoma grau 3. Acho que é assim que fala. Há opção de tratamento fora quimioterapia e radioterapia? No caso, se ela já fez a cirurgia, isso já é um tratamento, né? Então, ela já tratou. E aí, a quimioterapia, a radioterapia vai depender da histologia, vai depender como eu disse, do quão avançado estava essa doença. E existe algumas situações em que só a cirurgia já basta. Então, no caso dela, o que vai mais contar agora é o resultado do anátomo patológico. Então, foi retirado o ovário, esse ovário ele vai para uma análise e dependendo do resultado da análise, pode sim, de repente, não ter a necessidade de fazer quimioterapia ou radioterapia. Perfeito, mas é claro que cada caso é um caso. O ideal mesmo, Márcia, o doutor já esclareceu aqui de forma geral, mas o ideal mesmo é procurar um especialista e saber certinho qual é a situação dela, né, doutor? Exatamente. Olha, muito obrigada pelas suas informações aqui no Edição Manhã. Portas sempre abertas para você voltar, trazendo aí essas informações fundamentais para as nossas mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.